ETFs, o que são, como que funcionam, como que faz para eu investir e também qual a sua tributação. Fique nesse vídeo para você saber um pouco mais. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Pata da Sorte, a sorte que vem através da educação. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os ETFs, os Exchange Trade Funds. Você sabe o que é, como que funciona? Bom, nesse vídeo eu vou falar para você bastante coisa, algumas dicas e vou trazer alguns exemplos aqui de ETFs para você entender um pouquinho mais. Então, bora lá pessoal. Primeiramente, o ETF, como eu já falei aqui, o Exchange Trade Funds, ele é um fundo de investimentos em índice, tá? Diferente aí dos outros fundos de investimento, o ETF especificamente você negocia ele em bolsa de valores. O que é negociar em bolsa de valores? Você compra como se fosse uma ação, mas ele vai ser um pequeno fundo aí que vai replicar um índice. O que é um índice? Pode ser o Ibovespa, que é o nosso índice de ações, pode ser o IMAB, que é o índice de inflação, ou o IVVB11, que é do eShares, que é do S&P, ou nós temos também o SMLL11, que também é da Small Caps, são índices de ações. Então, são referências aqui que o mercado, que o ETF vai acompanhar, tá bom? Como eu já falei, então, o ETF ele é um fundo de índice, lembra disso, fundo, um grupo de pessoas que investe buscando ali, mas quando nós falamos de fundo, o que nós estamos falando? Algumas vantagens, como também depois eu vou trazer aqui algumas desvantagens também. Mas nos fundos, nos ETFs, você consegue investir dentro da renda variável, dentro de criptoativos, mercado no Brasil, mercado fora, ações, títulos de renda fixa. Tem bastante coisa que você consegue investir através dos ETFs, através desse fundo de índice. E é uma maneira de você diversificar a sua carteira. Mas claro, como é um fundo de investimento, tem alguém que cuida, nós temos aqui uma taxa de administração que você vai ter quando você investe nos ETFs. Ela não é cobrada à parte, não é passada assim, você paga para quem está cuidando lá, para os investidores que cuidam, para os profissionais, mas sim no ETF ele já está descontado ali na cota. O que você deve fazer e faz parte da sua ossada como investidor é fazer a declaração do imposto de renda sobre o ganho de capital. O ETF, diferente das ações, não tem aquela questão de um máximo de valor por mês ali que você fica isento até 20 mil reais. Todo ganho de capital você vai ter que fazer o seu pagamento de imposto de renda. E aí nesse caso, o que acontece? Você tem que fazer aquela DARF, aquele investimento que você paga. Se você comprou o ETF a R$10 e vendeu a 20, você tem que pagar imposto sobre os R$10, que é o ganho de capital que você teve aqui. Tá bom? Os ETFs hoje, eu trouxe aqui alguns exemplos, já falei no começo do vídeo, mas eles replicam o Ibovespa, que é o BOVA11, o IMAB11, que é um ETF que busca aí acompanhar os índices do Tesouro IPCA, tem o Small11, SMALL11, que é da questão do índice de Small Caps, que são aquelas pequenas ações, e o eShares, é o S&P 500, que é o IVVB11, tá bom? Aqui trouxe alguns exemplos, você pode acompanhar, pode conferir depois cada um deles. Aqui não é uma indicação, tá bom? Não é uma indicação de investimento, mas é para você conhecer que tem algumas possibilidades dentro desse mercado que fogem ali de você, às vezes, querer investir especificamente numa ação daquele ativo e tudo mais. Aqui é um fundo, um pequeno fundo que você negocia em bolsa que vai conseguir fazer esses investimentos para você, tá bom? Como que eu compro um ETF? O ETF você compra no home broker da sua corretora. Você consegue entrar lá no home broker, faz a compra. Como que você identifica um ETF? Parecido com os fundos imobiliários, e aqui você tem que cuidar para você não comprar um fundo imobiliário achando que é um ETF ou comprar um ETF achando que é um fundo imobiliário. Eles têm o número 11 no final. Como eu já mostrei aqui no slide anterior, é o IVVB11, o Small11, o BOVA11, então tome cuidado. Se você quer investir no ETF, dá uma pesquisada antes para ter certeza se aquele ticker que você viu ali, o códigozinho com 11, é um fundo imobiliário ou é um ETF, tá bom? Mas você negocia como se fosse as ações mesmo. Ela é negociada ali na bolsa, então tem os horários ali de funcionamento,
você vai ter que acompanhar. Tem aquela liquidação que demora um pouquinho mais como as ações para cair, mas a questão aqui é que você vai investir num fundo que você consegue comprar como se fosse uma ação, tá bom? Qual que é a tributação aqui dos ETFs? Isso é muito importante você saber. A tributação dentro dos ETFs de renda variável, e sim, tem diferença nos ETFs. ETFs de renda variável, você vai ter a tributação aí nas operações normais, 15%, como as ações, e nas operações de day trade, que são aquelas operações que você faz no mesmo dia, 20%, lembrando, sobre o ganho do capital. Já nos ETFs de renda fixa, pois é, tem diferença na tributação. Ele segue uma tabela regressiva um pouco diferente da tabela regressiva lá da renda fixa, mas aqui começando nos 25% até 180 dias, 180 até 720 dias segue aí 20%, e aí a partir de 2 anos aí superior a 720 dias está na tributação de 15%. Porque, como eu falei, os ETFs eles têm os seus índices que acompanham. Então, se você investe num ETF de renda fixa, ele vai seguir essa tributação de renda fixa, tá bom? Pessoal, esse é para ser o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida sobre os ETFs, deixe aqui nos comentários, ou também, se você já investe em ETF, qual ETF que você investe? Deixe aqui nos comentários e me fala um pouquinho qual que é a sua experiência ao investir nesse ativo. Mais uma vez, para terminar aqui o jabá do vídeo, lembre de compartilhar com seus amigos, curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, assim o YouTube entende que é relevante, tá bom? Pessoal, muito obrigado e uma ótima semana. Até mais!